Olá, pessoal! Nessa aula 4 a gente vai aprender as propriedades gerais dos ácidos e das bases de arrênios. Pessoal, antes de partir para o assunto principal dessa aula, que é o estudo das propriedades dos ácidos e das bases, eu acho interessante a gente retomar o que a gente viu até aqui. Até para que a gente se situe, ou melhor, para que a gente situe, para que a gente localize esse conceito de ácidos e bases de arrênios em tudo que a gente viu até agora. Então a gente tem visto que a matéria não é algo único, a matéria não é contínua, na verdade a matéria é divisível, descontínua. Ela é formada por pequenas partículas que nós não conseguimos enxergar. Essas partículas são chamadas de átomos. O que a gente enxerga é o resultado da sobreposição de uma quantidade muito grande dessas partículas. O que a gente enxerga são os materiais, a matéria, as coisas formadas por uma grande quantidade de átomos. Então a gente enxerga o resultado de uma sobreposição de pequenas partículas chamadas átomos. E a gente viu que, ao se conectarem entre si, os átomos originam as substâncias. E as substâncias, a gente viu, podem ser simples e também compostas. Substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Exemplos: aqui existem substâncias metálicas, o metal sódio, potássio metálico e o ferro metálico. No caso das substâncias metálicas, como a gente pode ver, a gente utiliza o próprio símbolo do elemento químico para nos referir a elas. E aqui eu apresento também o gás oxigênio, são formados por dois átomos, só que esses dois átomos pertencem ao mesmo elemento químico, ao elemento químico oxigênio. Aqui o gás ozônio são três átomos, só que do mesmo elemento químico. E aqui gás nitrogênio N2 formado pelo elemento químico nitrogênio. E desse lado, como exemplos de substâncias compostas, lembrando que uma substância composta é formada por mais do que um elemento químico. Aqui, no caso da água, existe o hidrogênio e o oxigênio, aqui carbono e oxigênio e assim por diante. Aqui eu coloquei um exemplo do ácido clorídrico e aqui do hidróxido de sódio. Em seguida, eu falei para vocês que os átomos que formam essas substâncias se conectam entre si de diferentes maneiras. A gente aprendeu a ligação iônica, que é a ligação que se estabelece normalmente entre um metal e um ametal. Metal tem tendência a perder partículas negativas e quando isso acontece, ele se transforma em um cátion. E ametais têm tendência a ganhar partículas negativas, a ganhar elétrons. E quando isso acontece, o ametal se transforma em um ânion. E o que vai manter essas espécies conectadas via ligação iônica é justamente a atração eletrostática entre cargas opostas. A gente viu a ligação covalente, que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre espécies com igual tendência, com tendência de receber elétrons. E a gente viu que uma espécie neutra, cujos átomos estão conectados por ligação covalente, são chamadas de moléculas. E por fim a gente viu a ligação metálica, lembrando que o material metálico é formado por uma quantidade imensa de cátions, de partículas e átomos que perderam elétrons transformando-se em cátions. Metais têm tendência a perder partículas negativas, logo, se isso acontecer, eles se transformam em cátions. Assim, numa barra de ferro, o que se tem é uma quantidade enorme de cátions ferro ali formando o material. E o que mantém eles conectados entre si, já que existe repulsão entre espécies positivas, é justamente o fato dos elétrons da última camada serem livres para se movimentar por todo o material, permitindo que essa repulsão seja minimizada, permitindo que eles fiquem conectados formando o material. Relembrar desse esquema que eu já havia apresentado para vocês, é interessante a gente relacionar o que a gente vem aprendendo com o que a gente já viu. As bases de arrênios, será que elas são formadas por ligação iônica, por ligação covalente, por ligação metálica? Será que as bases e os ácidos de arrênio serão compostos iônicos ou compostos moleculares? Vamos lá então, ó. Eu dei um exemplo aqui do HCl, do ácido clorídrico. Vamos colocar aqui o ácido clorídrico é formado por ametais. A gente vem classificando o hidrogênio como ametal. Cloro também é um ametal. Então, olha lá.
ligação entre ametal e ametal é uma ligação covalente. Vou dar outro exemplo de um ácido aqui, H2SO4, o ácido sulfúrico que a gente viu. Também só existem ametais, ligação covalente. Então perceba o seguinte, que as substâncias classificadas como ácidos diarrênios são formadas unicamente por ligação covalente. Assim, são substâncias moleculares. E em relação às bases diarrênios, vamos analisar aqui a composição do hidróxido de sódio como exemplo, para a gente saber se existe ligação iônica, se existe ligação covalente. Olha aqui, oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio são conectados entre si formando o ânion hidróxido. Ok, existe uma ligação covalente aqui. Só que eu já falei para vocês, numa fórmula, se há metais como oxigênio e hidrogênio estiver presente na fórmula junto com o metal, é um grande indicativo que deve existir ao menos uma ligação iônica nesse composto. Uma ligação iônica é suficiente para a gente caracterizar o material como sendo um composto iônico. Então, as bases diarrênios são classificadas como compostos iônicos, pois elas apresentam ao menos um tipo de ligação iônica. Aqui é a ligação iônica entre os cátions sódio e os ânions hidróxido OH-. O hidróxido de sódio, como a gente viu, ele é comercialmente conhecido como soda cáustica. É um sólido branco, normalmente vendido em lascas ou se não em pastilhas. Eu falei um outro exemplo aqui, o hidróxido de magnésio, metal aqui, OH2, hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele é o principal componente do leite de magnésia, que a gente utiliza como antiácido estomacal e principalmente como laxante. E por fim, um último exemplo, o CaOH2, outra base de diarrênios, hidróxido de cálcio. Cálcio é um metal alcalino terroso, assim como o magnésio. O hidróxido de cálcio é o principal componente da água de cal ou da cal apagada, utilizada em pinturas, na caiação e também para se fazer argamassas. Bom, galerinha, dito isso, vamos para as propriedades agora gerais dos ácidos e das bases diarrênios? Eu já apresentei um esqueminha desse tipo para vocês anteriormente, em que a gente estudou as propriedades gerais dos compostos iônicos e dos compostos moleculares. Aqui eu fiz os compostos metálicos bem pequeno aqui, porque a gente não vai focar nossa atenção nesses compostos. Já que, como eu falei anteriormente, as bases diarrênios são compostos iônicos, são compostos formados por cátions e ânions, e os ácidos diarrênios são compostos moleculares, formados por uma espécie neutra, e essa espécie, os átomos que a constituem, estão ligados por ligação covalente. Lembrando que as bases diarrênios, que são compostos iônicos, produzem OH- quando dissolvidas em água, e os ácidos diarrênios produzem H+. Então, uma primeira característica muito importante vem da própria definição de bases e ácidos diarrênios. Bases diarrênios produzem OH- em água. Ácidos diarrênios produzem H+. Uma segunda característica importante, mais prática, que a gente pode utilizar para diferenciar uma substância, um composto ou mesmo um meio que contenha uma base e diferenciar um meio que contenha um ácido é por meio do sabor. As bases diarrênios apresentam sabor adstringente. Sabor adstringente é aquele sabor que a gente costuma dizer que amarra a boca ou aperta a boca. Adstringente. Por exemplo, quando a gente come banana verde ou caqui verde, dá aquela sensação de amarrar a boca, de apertar a boca. Essa é a sensação adstringente. Nos livros a gente costuma falar sabor adstringente no nosso dia a dia, tá? Mas eu vou até colocar entre aspas aqui sabor, porque na verdade adstringente não é um sabor, é uma sensação, ok? Mas não é oficialmente, rigorosamente considerada um sabor. E os ácidos diarrênios? Os ácidos diarrênios têm sabor azedo. Azedo, sim, é considerado um sabor.
exemplos de alimentos ácidos: o abacaxi, o limão, a laranja, o tomate quando ele está mais verde, o vinagre e por aí vai. Uma outra característica importante é a seguinte: existe um papel chamado de papel de tornassol. Em laboratório, a gente não vai experimentar os meios reacionais para saber se tem sabor azedo ou se vai causar uma sensação adstringente na nossa boca. A gente tem técnicas, é extremamente perigoso fazer isso. A gente vai utilizar outras técnicas. A mais simples delas é justamente esse papel de tornassol. São papeizinhos, um deles é o papel vermelho. Ele é compridinho o papel, só que a gente costuma cortar ele em quadradinhos assim para economizar. E existe o papel de tornassol azul. E aí o que a gente faz é o seguinte: a gente pega uma gotinha do meio, se for uma solução aquosa, por exemplo, uma mistura de água e um ácido, e pinga nesses papeizinhos. E o que a gente vai encontrar é o seguinte: se o meio contiver uma base, se for um meio básico, o papel de tornassol vermelho fica azul. Por outro lado, se for um meio ácido, um meio que contém, por exemplo, um ácido dissolvido em água, o papel de tornassol azul fica vermelho. É confuso, tá? É meio chato da gente conseguir recordar isso, mas aí pensa da seguinte maneira, ó. Existe o papelzinho vermelho e existe o papelzinho azul. Se você pegar lá com conta-gotas um pequeno volume do meio que você quer testar, que você quer descobrir se é um ácido ou uma base. Se você pingar e o papel vermelho ficar azul e o azul continuar azul, significa que o meio é básico. Então, associe. Quando falar em papel tornassol, a coloração azul indica meio básico. Por outro lado, olha lá, se você pegar um meio que contém um ácido, o que vai acontecer é o seguinte: quando você pingar sobre o papelzinho, vai surgir coloração vermelha. O papel vermelho vai continuar sendo vermelho, mas o papel azul vai ganhar essa coloração vermelha, vai mudar de cor. Assim, associe. Papel de tornassol. Se ficou vermelho ou continuou vermelho, é porque o meio é ácido. Então, recordando aqui, ó, recapitulando, papel de tornassol. Se ficou ou continuou azul, é porque o meio é básico. Se ficou vermelho ou continuou vermelho, é porque o meio é ácido. Dito isso, uma outra maneira da gente testar, avaliar se o meio é ácido ou básico é por meio de uma substância chamada fenolftaleína, que eu apresento aqui embaixo para vocês. É um pozinho, essa substância ela é sólida a temperatura ambiente, é um pozinho branco que a gente dissolve em água, e aí o que a gente faz é o seguinte: a gente separa uma pequena quantidade do meio que a gente quer testar, saber se ele é ácido ou básico, e aí o que a gente faz é o seguinte: a gente pega essa fenolftaleína e pinga um pouquinho da fenolftaleína dissolvida em água numa pequena porção daquele meio que a gente quer testar. Se o meio ficar rosa, como aqui, ó, nesse Erlenmeyer, significa que o meio é básico. Por outro lado, se a gente pingar a fenolftaleína naquele meio que a gente está querendo testar se é ácido ou básico e ficar incolor, significa que o meio é ácido. Então associe: a cor rosa da fenolftaleína indica meio básico e, se ficar incolor, indica que o meio é ácido. Recapitulando então as características das bases e dos ácidos diarrênicos que a gente viu nesse slide, olha lá, a gente viu então que as bases produzem OH- em água, os ácidos produzem H+ em água. As bases diarrênicos provocam uma sensação adstringente na nossa boca. Por outro lado, os ácidos diarrênicos têm sabor azedo. Em relação ao papel tornassol, a coloração azul está relacionada com o meio básico. Portanto, se a gente pingar um pouquinho de um meio que a gente está querendo descobrir se ele é ácido ou básico,
o papel azul continuou azul ou o papel vermelho modificou para azul, indica que o meio é básico. E os ácidos diarrenos estão associados com a coloração vermelha. Se a gente pingar um pouquinho de um meio que a gente está querendo testar no papel vermelho e ele continuar vermelho, ou no papel azul e ele mudar para vermelho, indica que o meio é ácido. Assim, a coloração vermelha do papel tornassol está relacionado com os ácidos diarrenos. E a fenolftaleína, lembrando que é um sólido branco, né? A fenolftaleína é sólida a temperatura ambiente, aí a gente dissolve a fenolftaleína em água e testa os meios. A gente pinga um pouquinho dessa solução aquosa de fenolftaleína no meio que a gente está querendo testar. Se o meio ficar rosa, é porque ele é básico. Se ficar incolor, indica que o meio é ácido. Dito isso, galerinha, a gente recapitulou aqui. Vamos ver uma outra propriedade aqui, condutividade elétrica, que eu já apresentei para vocês. Eu já falei para vocês em que condição os compostos iônicos vão conduzir elétrons e em que situação os compostos moleculares irão conduzir elétrons. E o que eu falei anteriormente é válido para as bases diarrênicos e para os ácidos diarrênicos. Agora eu quero elaborar um pouquinho melhor aquela explicação que eu dei já para vocês. Aqui eu apresento esse esqueminha em que eu tenho um recipiente. Dentro desse recipiente a gente pode colocar, por exemplo, um sólido dissolvido em água. A gente pode colocar, por exemplo, um ácido puro, como o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um líquido, a gente pode colocá-lo dentro desse recipiente. A gente pode colocar, por exemplo, um ácido dissolvido em água, uma base dissolvida em água e por aí vai. E aí o que vai acontecer? Eu tenho esse esqueminha aqui tem uma bateria, o polo positivo e o polo negativo, e a gente sabe, se os dois fios estiverem conectados, os elétrons vão fluir do polo negativo até o polo positivo, fazendo com que a lâmpada se acenda. A questão é a seguinte, será que existe uma condição como essa em que os fios estão separados, mas mesmo assim a lâmpada vai se acender? Existe. Desde que existam aqui, desde que esses fios estejam em contato com um meio que contenha transportadores de carga livres para se movimentar, a lâmpada pode acender. Então, olha lá, o que seriam esses transportadores de carga? Transportadores de carga são espécies positivas, cátions, e espécies negativas, que eu vou fazer aqui em vermelho. E o que vai acontecer é o seguinte, numa situação experimental como essa, os cátions, as espécies positivas, serão atraídas para o polo negativo. Então aqui esse fio está conectado ao polo negativo. Então ele está carregado negativamente, atraindo as espécies positivas aqui no meio. E essas espécies negativas serão atraídas pelo polo positivo. O polo positivo está do lado esquerdo, logo esse fio aqui está carregado positivamente. E aí esse fio, o polo positivo, vai atrair os ânions, as espécies negativas. E esse fluxo de partículas positivas e de partículas carregadas negativamente faz com que o circuito elétrico seja fechado, permitindo que a lâmpada se acenda. Portanto, lembre, numa situação como essa, quando é que a lâmpada vai se acender, mesmo quando os fios estiverem separados, como mostrado aqui? A lâmpada vai se acender se existirem transportadores de carga livres para se movimentar por todo o material, cátions e ânions. Lembra que o polo negativo atrai as espécies positivas e o polo positivo atrai os ânions, as espécies negativas. Dito isso, lembre o seguinte que eu falei para vocês, que os compostos iônicos conduzem elétrons quando fundidos ou quando dissolvidos em água. E isso vai ser válido para as bases diarrênicos, já que as bases diarrênicos, como a gente viu, são compostos iônicos. A gente tem que pensar o seguinte, os compostos iônicos normalmente são sólidos à temperatura ambiente. No estado sólido existem espécies negativas e existem espécies positivas formando o material, formando o que a gente chama de uma estrutura cristalina. Esses cátions e ânions que formam o composto iônico, eles não estão desorganizados. A palavra cristalina significa regularidade. Regularidade quer dizer organização. Existe um padrão de repetição aqui, como eu já falei para vocês.
No estado sólido, cátions e ânions, eles não têm grande mobilidade, no máximo eles podem vibrar na mesma posição nessa estrutura cristalina. Com isso, eles não podem se mover por todo o material. Dessa maneira, eles não são bons transportadores de carga. Por isso que no estado sólido, um composto iônico apresenta baixíssima condutividade elétrica. É um mau condutor de elétrons. Por outro lado, se a gente aquecer e fundir, transformar esse material sólido em líquido, os cátions positivos e os ânions, espécies negativas, ganharão liberdade. Além de vibrar, eles poderão se movimentar por todo o corpo do material. E essa liberdade de movimentação permite uma situação como essa que eu falei para vocês. As espécies positivas migrarão para o polo negativo e os ânions, as espécies negativas, migrarão para o polo positivo, fazendo com que esse circuito elétrico seja fechado e a lâmpada se acenda. E o mesmo acontece se a gente pegar esse composto iônico, essa base de arrênios, e dissolvê-la em água. A água consegue destruir essa estrutura cristalina. Ela consegue liberar as espécies negativas, os ânions e os cátions, permitindo que eles ganhem movimentação, se mova por todo o corpo do líquido, da água líquida. E essas espécies positivas e negativas ficarão ocupando os espaços vazios entre as moléculas de água, como a gente está vendo aqui. Assim, um composto iônico no estado sólido é um mau condutor de elétrons. Por outro lado, se fundido ou se dissolvidos em água, os cátions e os ânions ganham movimentação, permitindo o transporte de carga. E isso é o fundamental para que haja o fechamento de um circuito elétrico como montado aqui, como apresentado para vocês. E no caso dos compostos moleculares, lembre que eu falei para vocês que alguns compostos moleculares vão conduzir elétrons se dissolvidos em água. E aí, ó, eu vim aqui e coloco para vocês alguns compostos moleculares, como exemplo, ácidos diarrênios. Os ácidos diarrênios, olha o que vai acontecer. Se a gente pegar o ácido sulfúrico puro, H2SO4, e colocar aqui, a gente tem que lembrar que o ácido sulfúrico é um ácido diarrênios, ele é um composto molecular formado por moléculas. Essas moléculas de ácido sulfúrico terão mobilidade, elas poderão se movimentar por todo o corpo líquido do material, do ácido sulfúrico. Só que o ácido sulfúrico não é formado por cátions e ânions. Não tem como ter migração de espécies positivas para o polo negativo e espécies negativas para o polo positivo. Dessa maneira, não tem como o circuito ser fechado. Por outro lado, se a gente dissolver o ácido sulfúrico em água, a gente tem que lembrar que os ácidos diarrênios sofrem ionização. Escrever na equação de ionização global, ácido sulfúrico vai liberar no máximo 2H+, mas copia tudo que for diferente de H, SO4, para cada H+, uma carga negativa. Liberou 2H+, duas cargas negativas, pontinho. Assim, o ácido sulfúrico puro não é um bom condutor de elétrons. Por outro lado, o ácido sulfúrico dissolvido em água vai sofrer ionização, gerando cátions e ânions, gerando transportadores de carga com total liberdade para se movimentar pelo material líquido. E dessa maneira, possibilitando que o circuito elétrico aqui seja fechado e a lâmpada se acenda. Beleza, galera? Aqui a gente detalhou um pouquinho melhor o que eu já havia apresentado para vocês anteriormente em relação aos compostos iônicos e moleculares. A gente vai melhorar ainda a nossa compreensão acerca desse assunto. Quando a gente for estudar equilíbrio químico, a gente vai ver, além de outras teorias ácido-base, a gente também vai estudar o que a gente chama de força de uma substância que atua como um ácido, e também a gente vai estudar a força de substâncias que atuam como base. Aí a gente vai falar em eletrólitos fortes, eletrólitos fracos. Eletrólitos fortes, a lâmpada vai brilhar intensamente. Por outro lado, se o eletrólito for fraco, a lâmpada vai brilhar pouco. E a gente vai entender melhor depois. Por enquanto já é muita informação para vocês. Aos poucos a gente vai complementando o que a gente vem aprendendo.
E para finalizar, pessoal, eu já falei que os compostos iônicos e, assim, as bases de arrênios normalmente terão alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. E normalmente, geralmente, os compostos moleculares e, portanto, os ácidos de arrênios vão ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. E aí, ó, a gente consegue, tendo uma noção bem qualitativa aqui dos pontos de fusão e do ponto de ebulição, a gente pode ter uma noção se as bases de arrênios, que são compostos iônicos, se elas serão sólidos ou líquidos ou gases à temperatura ambiente, e a gente pode também ter a mesma noção em relação aos ácidos de arrênios. Vamos ver aqui então? Vamos montar uma escalinha aqui, como a gente já fez anteriormente, quando a gente viu ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu vou colocar uma seta indicando que os valores aumentam da esquerda para a direita. Eu vou falar que o ponto de ebulição da substância está aqui, na nossa base de arrênios, e o ponto de fusão está aqui. Se a gente assumir que a temperatura ambiente que se encontra esse composto iônico, essa base de arrênios, vale 25 graus Celsius, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição de compostos iônicos são elevados, o normalmente o que vai acontecer é que a temperatura ambiente igual a 25 graus Celsius vai cair aqui, ó, vai ser menor do que o ponto de fusão e do que o ponto de ebulição. E isso vai indicar que, normalmente, as bases de arrênios, que são compostos iônicos, serão o quê? Sólidos à temperatura ambiente. Vamos aplicar o mesmo conhecimento aqui? Então, a gente viu. Se a temperatura ambiente for inferior ao ponto de fusão, a substância é sólida. Se a temperatura ambiente cair entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância é líquida. E acima do ponto de ebulição, a substância é gasosa. Aplicando esse conhecimento para essa situação envolvendo os ácidos e arrênios, aqui está o ponto de ebulição e aqui está o ponto de fusão. E aí o que vai acontecer é o seguinte: como o ponto de fusão e o ponto de ebulição são baixos, normalmente o que vai acontecer é o seguinte: a temperatura ambiente que a gente está assumindo como sendo igual a 25 graus Celsius, esqueci de colocar aqui a unidade de medida, graus Celsius. Como o ponto de fusão e o ponto de ebulição é baixo, no caso dos ácidos, no caso dos compostos moleculares e assim dos ácidos de arrênios, a temperatura ambiente vai cair entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E normalmente os ácidos de arrênios serão líquidos. Ah, pode acontecer de cair aqui? Pode, com certeza pode também, tá? Pode acontecer dos ácidos de arrênios serem gasosos, beleza? Aqui eu estou falando de maneira geral. Normalmente acontece o que a gente está falando aqui, tá? Para a gente entender de uma maneira mais precisa, a gente tem que avaliar substância por substância. Bom, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês. Sobre as propriedades gerais das bases de arrênios, que a gente classificou como composto iônico, e também sobre os ácidos de arrênios, que a gente classificou como compostos moleculares. Eu quero dedicar bons estudos para vocês, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.